Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula para vocês. E a gente volta nessa aula de gramática, né, com as orientações conforme nossa agenda. Mas antes de irmos para a nossa agenda, nós vamos para a nossa acolhida. A acolhida é uma ação, né, muito apreciada em nossa escola. É um momento em que a gente acolhe os alunos, os professores, em que a gente deixa registrado um carinho, às vezes é de carão também, né? Mas no normal, a essência da acolhida é realmente uma preocupação, um desejo de implantar em vocês esse sentimento mesmo de coletivo, de se colocar no lugar do outro, de fazer orações, de proximidade com Deus, de difundarmos um pouco do nosso carisma vicentino, tão importante, tão necessário à nossa existência. Não adianta eu falar de Deus se as pessoas não veem Deus nas minhas ações, no meu comportamento, na minha conduta, pessoal. Deus é esse amor, essa imensidão muito maior do que as palavras, tá certo? E para essa semana, a gente vem aí com uma poesia que diz Entendimentos de Poeta, tá bom? Que diz assim: Poesias são bálsamos das vidas, que alimentam os sonhos seus, curam severas feridas e nos aproximam de Deus. Poesias são consolos e curas, são sementes de esperanças, são as inocências mais puras das almas de todas as crianças. Os sonhadores poetas eu ainda usaria dizer que são os profetas, que espalham o amor e a alegria, mandados por Deus em linhas diretas, para afastar tristezas e nostalgias. José Ferreira da Silva, Paço do Lumiar, Maranhão. Né? Então, a poesia, ela tem essa capacidade, né, gente? Esse direcionamento, essa vontade mesmo de fazer com que a mensagem, com que o nosso eu lírico se reconforte, se encontre nas palavras escritas e ditas por cada poeta. Então, é assim que a gente inicia a nossa videoaula de hoje. E para a nossa acolhida, você vai precisar do seu módulo 4, né? Vamos ver aí, de fato, com a indicação da nossa agenda. Nós temos a correção do módulo 4, que vai estar na página 63 a 66. Vamos resolver a página 69, né? E possivelmente deixarmos aí como indicação 85 a 87. Mas vamos ver como está, né, o desenrolar dessa correção dessas atividades. Lembrando para você, pessoal, que é interessante que vocês resolvam as atividades, que não deixem nada pendente, atualize as agendas de vocês, né, esse documento importante e necessário para o acompanhamento, né, da sua evolução, do seu fazer histórico mesmo de aluno. Então, pegue aí o seu módulo 4 junto comigo e a gente tem aí conjunção subordinativa. Leia o texto a seguir e responda as questões. Educação ambiental é a chave do futuro. Por muito tempo foi argumento de empresários que para que o progresso e o desenvolvimento existissem, era inevitável que o meio ambiente fosse sacrificado. A Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente foi criada pela ONU, Organização das Nações Unidas, na década de 1980, justamente com a função de equilibrar o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. Graças a esse tipo de iniciativa, a ideia de destruição da natureza para possibilitar o progresso que vem sendo desconstruído para dar lugar a outra concepção, a do desenvolvimento sustentável. Promover o desenvolvimento sustentável significa usar os recursos naturais de modo a atender às nossas necessidades, mas sem comprometer as gerações futuras. Essa atitude implica aceitar que os recursos da natureza não são infinitos e que o desenvolvimento econômico consciente é aquele que preserva e não destrói. Demastren, Gilberto, Cidadão de Papel, a Infância, a Adolescência e os Direitos Humanos no Brasil, 22ª edição, São Paulo, Ática, 2009, página 124. De acordo com o texto, em que consiste a educação ambiental? Pessoal, é importante que vocês leiam com atenção o texto. Né? O texto ele traz informações explícitas e informações implícitas, né? E essas informações elas vão conversar entre si. Então, quando você é um leitor ativo, de prontidão, você já consegue identificar essa mensagem presente no texto. No caso aí, em ter consciência da importância do meio ambiente e de que é preciso preservá-lo, tá bom? Então, em ter consciência da importância do meio ambiente e de que é preciso preservá-lo. Porque a educação ambiental é a chave do futuro, né? Porque a educação ambiental leva à preservação dos recursos da natureza, uma atitude essencial para a vida das gerações futuras. Então, repetindo aí o item A, em se ter consciência da importância do meio ambiente e de que é preciso preservá-lo. O item B, porque a educação ambiental leva à preservação dos recursos da natureza, uma atitude essencial para a vida de gerações futuras.
Em sua opinião, por que houve, por muito tempo, empresários que concordavam com o sacrifício do meio ambiente? Né? Então, isso é uma realidade. Né? Por falta de educação ambiental mesmo, ou por pensar no progresso das empresas, simplesmente. Né? Então, a gente não sabe aí ao certo qual é esse sentimento, né, de esse sentimento, né, presente, né, para esse contexto, tá certo? Então, né, a gente vai ter aí mesmo uma das indicações por falta de educação ambiental mesmo, por pensar no progresso das empresas, tá certo? Então, você tem aí essa opção de resposta. D. Qual foi a importância da ONU para a educação ambiental? Né? Desconstruir a ideia de que a natureza precisava ser sacrificada para que o progresso acontecesse. Desconstruir a ideia de que a natureza estava sendo sacrificada em nome do progresso que surgia. Tem mais opção lá? Não. Então, a gente tem aí, ó, desconstruir a ideia de que a natureza precisava ser sacrificada para que o progresso acontecesse, ou desconstruir a ideia de que a natureza estava sendo sacrificada em nome do progresso que surgia? Não, né? A opção correta é desconstruir a ideia de que a natureza precisava ser sacrificada para que o progresso acontecesse. Primeiro quadrinho, né, que a gente tem como resposta principal, correta. A seguir, releio uma parte do primeiro parágrafo do texto. Era inevitável que o meio ambiente fosse sacrificado. Quantas orações formam esse trecho? Quantas orações? Quando a gente pergunta quantas orações, né, a gente tem aí a quantidade de verbo. Então, nós temos aí 2 orações. Escreva cada uma dessas orações identificando-as. Olha aí. Primeira oração, era inevitável. Segunda oração, que o meio ambiente fosse sacrificado. Certo? Aí, nesse caso aqui, é importante que vocês concluam, embora não esteja pedida a questão, que se trata de um período composto, tá certo? Qual é a classificação da forma verbal era? Trata-se de um verbo transitivo direto, de um verbo intransitivo, verbo de ligação, verbo transitivo indireto, né? Então, a gente vai ter aí um verbo de ligação. Qual é a função sintática do termo inevitável? Predicativo do sujeito. Que função sintática a oração que o meio ambiente fosse sacrificado exerce em relação à oração era inevitável? Sujeito, adjunta de nominal, objeto indireto, adjunta adverbial. Exerce a função de sujeito. Que palavra é responsável por ligar essas 2 orações? Aí a gente vê aí, né? Não precisa nem saber português, mas perceber essa relação, no caso é a palavra que. A oração que o meio ambiente fosse sacrificado é uma oração independente que não desempenha função sintática em outra oração, uma oração dependente que desempenha uma função sintática dentro da oração era inevitável. Então, a gente tem aí uma oração dependente que desempenha uma função sintática dentro da oração era inevitável, tá bom? Em períodos compostos, a palavra que introduz uma oração que desempenha uma função sintática dentro de outra, ou seja, uma oração dependente de outra chamada de conjunção subordinativa. Veja bem, nós vimos lá, né, que a presença dos 2 verbos tornava a oração com período composto. Aí a gente diz mais. Em períodos compostos, né, que a gente identifica quando tem 2 ou mais verbos, a palavra que introduz uma oração que desempenha uma função sintática dentro de outra, né, que ela se relaciona entre si, ou seja, uma oração depende da outra para existir, sozinha ela não tem sentido completo, é chamada de conjunção subordinativa, tá certo? Como você viu, a conjunção subordinativa que conecta 2 orações, né, isso ficou claro, estabelecendo uma relação de dependência entre elas. As 2 conjunções mais comuns para exercer essa função são o que e o se, tá bom? Então, de novo, a conjunção 8º ano subordinativa que conecta 2 orações, estabelecendo uma relação de dependência entre elas. As 2 conjunções mais comuns para exercer essa função são o que e o se. Veja o exemplo. Você viu se ele chegou? Né? Você viu, primeira oração, ele chegou, segunda. Então, o se aí vai ser a conjunção subordinativa. É isso que a gente está falando na prática, né? Que eu disse em teoria, mas que você entende aí agora na prática.
Contudo, há outros tipos de conjunções subordinativas que, além de conectar orações, podem estabelecer uma relação de sentido nessa conexão. Veja o exemplo. Para que o progresso e o desenvolvimento existissem, era inevitável que o meio ambiente fosse sacrificado. As conjunções subordinativas estabelecem diversas relações de sentido nas orações em que são empregadas. Conheças a seguir. Pessoal, então é importante, né, que mais do que gramática, é relação mesmo de uso, de sentido. Às vezes você nem sabe a aplicabilidade, mas você usa. Você usa em situações comunicativas da fala e você também usa em situações comunicativas da escrita. Né? Então, você faz uso dessas conjunções. Professora, eu faço uso, mas eu não tinha dentro de mim essa noção. Muito bem, porque nós temos a língua aplicada, né? A língua internalizada. Então, essa língua, ela flui. Ela vai fluindo nas nossas relações de conversa, de comunicação. Então, é importante que, enquanto aluno do 8º ano, já vocês vão para o 9º ano que vem, vocês tenham essa relação, esse entendimento. Né? Então, repetindo, as conjunções subordinativas, 8º ano, elas estabelecem diversas relações de sentido. Né? Aí cabe a você definir qual vai usar no sentido em que você quer expressar, tá certo? Aí são as conjunções subordinativas. A conjunção subordinativa, ela é causal, ela é concessiva, ela é condicional, final, temporal, consecutiva, conformativa e proporcional. Né? Repetindo, causal, concessiva, condicional, final, temporal, tá certo? Consecutiva, comparativa, conformativa e proporcional. Qual é essa relação de sentido? Causa, concessão, condição, hipótese, finalidade, tempo, consequência, comparação, conformidade e proporção, certo? Causa, concessão, condição, hipótese, finalidade, tempo, consequência, comparação, conformidade e proporção. Aí essa conjunção como locução conjuntiva. Porque, pois, como, já que, por isso que. Embora, mesmo que, se bem que, apesar de que. Se, caso, a não ser que, salvo que. Para que, a fim de que. Quando, enquanto, mal, sempre que, desde que. De modo que, de maneira que, tal que, tão que. Tal como, bem, como, tal qual. Conforme, como, segundo. À medida que, ao passo que, quanto mais e mais. Né? Então, é o porquê, o pois, o como, já que, o por isso que, causal. Embora, mesmo que, se bem que, apesar de que, concessiva. Se, caso, a não ser que, salvo que, condicional. Para que, a fim de que, final. Quando, enquanto, mal, sempre que, desde que, temporal. De modo que, de maneira que, tal que, tão que, consecutiva. Tão como, bem, como, tal qual, comparativa. Conforme, como, segundo, conformativa. À medida que, ao passo que, quanto mais, mais, proporcional. Aí nós vamos os exemplos, tá certo? Então, você vai aprendendo, né, o uso, aí você vai aprendendo essa classificação isolada, e que depois ela vai fazer um sentido quando ela estiver contextualizada. Secou rápido porque fez muito sol, aí é a causa, né? Então, nós temos um exemplo aí de locução conjuntiva causal. Foi mal na prova, embora tenha estudado bastante, concessiva, né? Uma concessão. Essa é a relação de concessão. Eu faço se você me ajudar. É uma condição, né? É uma hipótese, né? Então, por isso que ela é classificada como condicional. Ele avisou com antecedência para que ninguém esquecesse, ou seja, finalidade, né? Você classifica como final. Mal nasceu o bebê, já conheceu o mar, desculpem. Tempo, né? Então, você classifica como temporal. Gostei tanto da comida que vou repetir. Consequência, né? Consecutiva. Esse livro é tão bom como aquele. Comparação, comparativa. Fiz a tarefa conforme o professor pediu.
né? Conforme, como, segundo, conformidade. Quanto mais me exercito, mais me sinto bem, né? Então, proporção, proporcional. O sentido que as conjunções podem estabelecer depende do contexto em que são empregadas. Portanto, é necessário analisar os contextos em que elas aparecem para identificar suas relações de sentido. Isso é muito importante, né, gente? Olha, então, você vai ver aí a conjunção subordinativa, a relação de sentido, a conjunção locução conjuntiva e os exemplos. Então, você vê nessa tabela a causal, a concessiva, a condicional, a final, a temporal, a consecutiva, a comparativa, a conformativa e a proporcional, né? Aí vem a relação de sentido que elas estabelecem, de causa, de concessão, condição, de hipótese, de finalidade, de tempo, de consequência, comparação, conformidade e proporção. Esse exemplo dessas relações, dessas conjunções, né? O porquê, o embora, o se, o para, o quando, de modo, tão, né? O conforme, a medida. E vem os exemplos, né? Na aplicabilidade. Então, a gente apresenta para vocês essas relações, né? Tanto de sentido, né? Como de uso, né? Que você vai adaptando e entendendo ao longo, né? Dos tempos, tá bom? Aí vem a atividade localizada na página 66. Olha aí. A seguir, leia uma quadrinha escrita pelo poeta português Fernando Pessoa. Baila o trigo quando há vento. Baila porque o vento toca. Também baila o pensamento quando o coração provoca. Fernando Pessoa, obra poética de Fernando Pessoa. Gente, só um minutinho. Pai? Acende aqui a luz. Obrigada, gente, viu? Tá ficando escuro, né? Acho que essa luminária não tá favorecendo muito. Mas espero que vocês estejam entendendo e acompanhando. Quais ações o trigo e o pensamento realizam nessa quadrinha? O trigo e o pensamento bailam. Então, você volta lá. Baila o trigo quando há vento. Baila porque o vento toca. Também baila o pensamento quando o coração provoca. Que orações são responsáveis por descrever essas ações? Baila o trigo, né? Também baila o pensamento. Você coloca as duas. Baila o trigo, também baila o pensamento. De acordo com a quadrinha, em que momento o trigo e o pensamento baila? E qual é a causa de o trigo bailar? O trigo baila quando há vento, e o pensamento baila quando o coração provoca. E a causa do trigo bailar é o toque do vento. Acender a luz, pai, só estou gravando. Acender a luz. Na atividade anterior, você descreveu duas circunstâncias temporais e uma causal. Analise essas circunstâncias e responda as questões a seguir. A. Que orações da quadrinho apresentam essas circunstâncias? Né? Ó, as orações quando há vento e quando o coração provoca apresentam as circunstâncias temporais. E a oração porque o vento toca apresenta a circunstância causal. Certo? De novo. As orações quando há vento e quando o coração provoca apresentam as circunstâncias temporais. E a oração porque o vento toca apresenta a circunstância causal. Essas orações são dependentes ou independentes, oitavo ano? O que é que você botou aí? Justifique. São dependentes, pois atribuem as circunstâncias às orações a que se referem, desempenhando, portanto, a função de adjunto adverbial dessas orações. Então, perceba essa relação. Elas são dependentes, vírgula, pois atribuem uma circunstância às orações a que se referem, desempenhando, portanto, a função de adjunto adverbial dessas orações. Que palavra introduz cada uma dessas orações? A conjunção quando, né? Por quê? Porque indica as orações temporais e a conjunção porque, que inicia a oração causal. Tá vendo aí? Olha só essa relação que existe, pessoal. Olha, a conjunção quando inicia as orações temporais e a conjunção porque inicia a oração causal. Como essas conjunções são classificadas? Essas conjunções são classificadas como conjunções subordinativas, certo? São classificadas como conjunções subordinativas. Veja bem, o item C, a conjunção quando inicia as orações temporais, é importante que você perceba, oitavo ano, e a conjunção por quê?
e a D, né, porque são classificadas como conjunções subordinativas. E a gente encerra a nossa videoaula por hoje, né? Aí na próxima, agora aí quando terminar o vídeo, você vai preencher, né, o que eu estudei, tirando, né, as suas dúvidas, e a gente inicia a próxima videoaula com essa correção, tá bom? Da página 69, conforme a indicação. Um abraço carinhoso e até a próxima videoaula, se Deus quiser.